Nós vamos apresentar aqui o trabalho da disciplina de nutrição de plantas, coordenado pela professora Maria Lígia, né, na UFLA, Programa de Ciência do Solo. As integrantes é a Aline Franco, eu, Ana Paula Valadares, e a Jéssica Adriana Gomes. Nosso trabalho tem como título o papel dos micro-organismos na nutrição das plantas, então a gente vai trabalhar essa questão do fornecimento de nutrientes via micro-organismos. Os micro-organismos dos solos na nutrição de plantas, eles são essenciais na manutenção do sistema dos serviços ecossistêmicos. É um fator-chave no ciclo do biogeoquímico, na manutenção da qualidade do solo. Os micro-organismos presentes no solo, eles atuam direta ou indiretamente em mais de 95% dos processos que ocorrem nesse ecossistema. Dessa forma, a gente consegue observar bastante a importância dos micro-organismos em geral no sistema. O uso de micro-organismos na mitigação da baixa fertilidade do solo tem recebido bastante atenção por causa dessa capacidade, né, que os micro-organismos têm de converter os minerais insolúveis em formas absorvíveis pelas plantas, a capacidade de mineralizar a matéria orgânica, de produzir humus, compostos que auxiliam na agregação do solo e o sequestro do carbono. Uma frase que eu acho muito bacana, né, que enfatiza essa importância dos micro-organismos, não só para a nutrição de plantas, mas para todo mundo em geral, para tudo em geral, né, no planeta, é que se fosse eliminado todos os organismos multicelulares na face da Terra, os micro-organismos seriam afetados, porém, não seriam eliminados. Ao passo que, se esses micro-organismos fossem eliminados, a vida dos multicelulares deixaria de existir. Então, assim, isso demonstra bastante a importância desses micro-organismos, da importância deles, e a gente vai enfatizar a importância deles na questão da nutrição de plantas. Com a evolução da agricultura, cada vez mais vem sendo demandado quantidades mais elevadas de fertilizantes, né? E essa quantidade mais elevada tem um custo mais alto. Então, cada vez mais vem se trabalhando em criar biotecnologia que sejam capazes de fornecer maior quantidade de nutrientes, não de eliminar a necessidade de fertilizante químico, mas de ajudar, principalmente economicamente, e elevar a produção. No Brasil, principalmente porque nossos solos são solos extremamente temperizados, então existe pouquíssima quantidade de nutrientes naturalmente no solo, então a gente acaba tendo que fornecer quase que tudo. A presença desses organismos é de grande contribuição. E um dos maiores sucessos que a gente já vê, né, no campo é a questão da fixação biológica de nitrogênio, que a Jéssica vai enfatizar para a gente. Mas é graças a esse sucesso que se aumentou muito as pesquisas da participação em relação à participação dos micro-organismos no fornecimento de nutrientes para as plantas. A comunidade microbiana, ela atua de 3 maneiras no aumento da produtividade agrícola. Repelindo ou superando as cepas microbianas patogênicas, né, que são micro-organismos também, mas que, quando você tem um solo, uma qualidade de solo, né, você tem uma quantidade mais homogênea de diferentes tipos de micro-organismos. E isso acaba fazendo com que ocorra o controle desses micro-organismos patogênicos, que ele não aumenta muito em detrimento de outro, e acaba diminuindo, então, os problemas fitossanitários. A manipulação da sinalização hormonal das plantas e nosso foco aqui, né, que é o aumento da biodisponibilidade de nutrientes do solo. Bem, nós vamos trabalhar, assim, em relação a alguns elementos essenciais, né, alguns nutrientes, e o fornecimento dele por determinados micro-organismos do solo. No caso aqui, o primeiro que a gente vai enfatizar é o fornecimento do ferro, né, por bactérias. No Brasil, nós não temos um problema sério em relação ao fornecimento de ferro, a questão da disponibilidade de ferro, porque nossos solos são extremamente ricos em ferro. Porém, pode vir a acontecer sim, porque os nossos solos, embora tenham uma quantidade elevada de ferro, esse ferro não está na forma disponível, na forma que é absorvida pela planta. Então, bactérias podem atuar, né, gerando uns agentes quelantes, denominados siderófilos, e disponibilizar, então, esse ferro para a absorção da planta. Algumas gramíneas também têm essa capacidade, né, ela produz os fitossiderófilos e ela acaba tendo seu fornecimento de ferro via eles, quando existe, né, baixa quantidade de ferro disponível. Um dos gêneros de destaque é o gênero Pseudomonas, né, no fornecimento, na produção desses siderófilos. E como que acontece isso? As plantas, quando elas estão num ambiente com deficiência do ferro, ela emite sinais.
e esses sinais na rizosfera. Esses sinais acabam atingindo a comunidade microbiana e faz com que os micro-organismos que são capazes de fornecer, de produzir siderófilos, aumenta a quantidade desses micro-organismos, ou seja, ocorre uma seletividade das bactérias produtoras de siderófilos, e assim a planta consegue absorver, então, o ferro que ela precisa. Outro elemento, né, outro nutriente muito importante, principalmente nos solos extremamente intemperizados, é a questão do fósforo. O fósforo, a maior parte do fósforo aplicado, ele acaba sendo complexado. Então, cerca de 75% a 90% do fósforo aplicado pode ser complexado, né, nos nossos solos. E assim, os fertilizantes, normalmente eles são fertilizantes caros. Então, o pouco que você consegue elevar esse ferro no solo, já ganha-se muito, né? Então, em média, 15%, né, que é absorvido, o fósforo que a gente aplica é absorvido pela planta. Então, vem se estudando muito os micro-organismos solubilizadores de fosfato. Há um tempo atrás, a maior parte dos trabalhos, eles obtinham sucessos apenas em laboratório. Quando se levava para o campo essas espécies de bactérias, não se conseguia observar ganho nem incremento, apesar de se conseguir provar que os micro-organismos tinham, sim, capacidade de solubilizar, né? Porém, recentemente, a Embrapa conseguiu selecionar, né, 2 cepas aqui de bacilos que têm essa capacidade e se destacou, né, em campo. Aqui, no laboratório, né, só para exemplificar, que houve um incremento aqui tanto na raiz como na parte aérea, graças à inoculação, né, com essas bactérias. E aqui, em campo, tanto na cidade de Sete Lagoas, né, foi possível que o de preto é quando você adiciona, né, faz adubação fosfatada, mais o inoculante, ou seja, você não vai abrir mão da adubação, mas com aquela adubação mais a inoculação, você vai obter ganhos maiores de produtividade. Foi o que os autores observaram aqui, tanto em Sete Lagoas quanto em Goiás, no experimento em campo, ou seja, obtiveram sucesso, sim, com a inoculação dessas 2 espécies. Outro elemento que ele depende quase que totalmente da ação dos micro-organismos é o enxofre elementar. Para que o enxofre seja transformado na forma de sulfato, que é a forma com que a planta vai ser disponibilizada, que vai ser absorvido pela planta, é essencial a participação dos micro-organismos. Aqui, no caso, né, do enxofre, não são espécies específicas assim, apesar de pode existir, mas existe uma dificuldade muito grande de selecionar essas espécies, que a maioria não cresce em laboratório. Então, assim, o que se sabe mesmo é a biomassa microbiana. Se tem uma biomassa microbiana mais elevada, ela tem maior capacidade, né, de fazer essa transformação. Mas um ponto importante que deve se destacar em relação ao enxofre é a questão da quantidade, porque esse elemento ele também é essencial para os micro-organismos. Então, quando acontece do solo ter pouca quantidade de enxofre, vai haver uma competição entre a rizosfera, né, a raiz da planta, com a microbiota. E assim, em geral, quando há essa competição, a microbiota ganha, né? Ela e as plantas acabam tendo deficiência. Porém, né, como o enxofre está muito relacionado com a questão da biomassa microbiana e também da matéria orgânica, quanto mais assim, matéria orgânica, mais micro-organismos você tem, maior a qualidade desse solo e o risco é menor de você ter problemas com deficiência desse elemento. Inclusive, essa enzima, a ariosulfatase, ela é até usada para observar a questão da qualidade biológica do solo, né? Então, por causa dessa relação grande entre a biomassa e também a matéria orgânica. Bem, agora a Aline vai falar melhor para vocês em questão da participação dos fungos micorrízicos no fornecimento, então, de nutrientes. Então, a gente vai dar continuidade agora, dando ênfase, né, falando aqui dos fungos micorrízicos. Os fungos micorrízicos são micro-organismos presentes no solo, eles têm ocorrência generalizada, ou seja, eles estão presentes nos mais diversos ecossistemas. No geral,
Os fungos micorrízicos, eles estabelecem uma relação simbiótica com a planta, né, uma relação benéfica, na qual ele absorve elementos para a planta, a água, e em troca disso ele recebe carboidratos. No geral, esses fungos ele têm a capacidade de absorver elementos como zinco, nitrogênio, fósforo, e dentre eles o que tem grande destaque é o fósforo. Mas por que o fósforo é tão importante? Como a Ana falou anteriormente, o fósforo é um macronutriente que é demandado em grande quantidade pelas plantas. Daí a importância tão grande de um micro-organismo facilitar esse processo de absorção para as plantas. Quando ocorre o processo de estabelecimento de relação, o fungo naturalmente faz essa troca, né, fornecendo para a planta esses elementos e recebendo em troca fotossintatos, ou seja, carboidratos que servem de alimento para o fungo. A principal capacidade do fungo estabelecer essa relação com a planta e absorver esses nutrientes e água é justamente devido à sua capacidade de crescimento em maior área no solo. Como observa aqui nessa figura, ele cresce de maneira filamentosa, né? Essas são as hifas fúngicas, e a sua área de superfície específica, ou seja, a sua área de contato com o solo, ela é muito maior do que a área de superfície específica da planta. Então, o principal mecanismo que facilita o processo de absorção e de maior contato com os nutrientes que está disponível nessa área é justamente essa área de superfície específica das hifas que é maior e consegue, então, ter mais contato com os nutrientes. No geral, quando as plantas estabelecem essa relação com o fungo, ela sofre alterações, né, tanto fisiológicas, bioquímicas, moleculares, e para vocês terem ideia, mais de 80% das plantas estabelece essa relação simbiótica, né? E como resultado, resulta uma planta muito mais vigorosa, como observado aqui nesta figura. Como falei anteriormente, são organismos onipresentes, ou seja, ocorrem nos mais diversos lugares, porém, esses fungos, eles têm limitações. Quando a área ela já é muito fertilizada, ele chega a ter capacidade de redução de sua funcionalidade em até 50%. Ou seja, em uma área agrícola que vai se utilizar inoculação de fungo, se tiver, por exemplo, uma alta adubação de fósforo, normalmente a tendência é que esse fungo não consiga fazer o seu papel funcional porque os teores de fósforo estão muito alto, então ele deixa de desempenhar o seu papel ali na absorção desse nutriente para a planta. E aí pesquisas já vem mostrando isso quando foi comparado sistemas agrícolas com sistemas naturais. Mas outra coisa interessante é que esses organismos, eles também são seletivos. Não basta eu cultivar qualquer planta, com qualquer espécie de fungo, porque existem diversas, né? Tem que levar em consideração a planta específica, assim como o fungo específico. Então, tudo isso, o manejo em si deve ser levado em consideração para que tenha um maior aumento de densidade e também de diversidade desses micro-organismos na área. E assim consiga contribuir para uma maior infecciosidade micorrízica, ou seja, para que esses fungos consigam, de fato, estabelecer a relação com a planta e assim se beneficiarem. Dentre os inúmeros benefícios que os fungos micorrízicos trazem, né, na absorção de nutrientes para a planta, o fósforo, então, de grande importância, não só econômica, uma vez que nós estamos em um país que os nossos solos, eles têm uma alta capacidade de fixação desse elemento, além da disponibilidade desse fósforo, esses organismos também produzem uma substância chamada glomalina. A glomalina é uma glicoproteína que, além dela ter uma capacidade cimentante das partículas do solo, que favorece tanto o sistema para o crescimento do sistema radicular das plantas, essa glomalina ela também é rica em carbono e também em outros nutrientes, que serve como fonte de elementos para as plantas. No geral,
os fungos fazem relação com inúmeras plantas. Aqui eu trouxe em destaque principalmente a cultura do café, essas duas figuras que estão ao meio. O cafeiro é uma cultura de grande importância no Brasil. Como a gente vê aqui nesse vaso, a planta que foi inoculada, ela apresenta um potencial de crescimento muito maior comparada à não inoculada. E estudos mais a fundo mostra que o café ele é muito dependente dessa relação do fungo, porque ele, quando inoculado, ele tem maior potencial produtivo, ou seja, ele consegue produzir mais grão quando em estado de inoculação. Só que é importante frisar que não é qualquer espécie de fungo micorrízico. Tem que ser a espécie adequada e também levar em consideração a dose do fósforo. Uma vez, como falei anteriormente, o fósforo ele pode limitar essa relação. Aqui, para exemplificar, do lado a gente tem a cultura do milho, ao ver que a inoculada teve um potencial de crescimento maior, e do outro lado a gente tem a cultura do abacate. Nessa figura, eu trago esporos de espécies diversas de fungos micorrízicos. Essa é a estrutura reprodutiva desse fungo. Só para frisar que esse fungo ele só consegue desenvolver seu ciclo quando ele tem contato com a planta. Então, até então, ele fica essas estruturas pelo solo, né, que são os esporos, e a partir do momento que esse esporo tem contato com uma planta que é micotrófica, ele consegue desenvolver seu ciclo. Aqui já é uma planta que está inoculada, a gente observa já as estruturas fúngicas, né, no interior aí do sistema radicular da planta, é dessa forma que se comporta. E, no geral, existem técnicas que podem contribuir para o incremento dessa micorrização no campo, tanto através do uso de inoculantes, como eu trago aqui nessa figura, já existem produtos comerciais, na qual o agricultor pode estar comprando e estar introduzindo aí na sua propriedade, inoculando, mas é interessante fazer um estudo prévio para ver se essa espécie ela estabelece uma relação com a planta. Então, no geral, os fungos eles têm uma contribuição muito grande do ponto de vista ecológico, social, econômico. Por isso, estamos aqui destacando a grande importância desse micro-organismo para a agricultura, para a fertilização agrícola. Bom, dando continuidade, o processo de, como a Ana comentou, os micro-organismos eles têm papéis fundamentais, né, no solo. E a fixação biológica de nitrogênio é um dos processos mediados por micro-organismos que é extremamente importante, né? É um dos processos biogeoquímicos mais importantes do planeta. Então, alguns pesquisadores destacam que se a fixação biológica de nitrogênio ela não existisse, né, ela parece de existir, a vida na Terra ela duraria apenas 10 anos. E por que esse processo é tão importante? Porque o nitrogênio ele é um nutriente, ele é essencial é um elemento essencial para a maioria dos organismos vivos, e ele está distribuído, né, nas rochas, no fundo dos oceanos, mas principalmente na atmosfera. Então, cerca de 78% do nitrogênio atmosférico, ele está estocado na forma de gás. E apenas alguns organismos, uma pequena parcela de organismos, consegue aproveitar esse organismo, aproveitar esse nitrogênio que está na atmosfera na forma de gás, né? Porque eles quebram a tripla ligação e conseguem disponibilizar no solo. Então, esses micro-organismos são os micro-organismos procarióticos, tanto arqueias como bactérias diazotróficas, que conseguem quebrar essa tripla ligação e disponibilizar o nitrogênio no solo. Quando presente no solo, o nitrogênio vai sofrer diversas transformações, né, porque ele apresenta um alto dinamismo no solo. Então, dentre esses processos que ocorrem no solo, esse nitrogênio ele pode ser tanto absorvido pela planta na forma de amônio, como pode ser mineralizado, imobilizado por micro-organismos, como podem sofrer transformações
como a nitrificação, a desnitrificação, ele também pode ser perdido no solo e até volatilizado, dependendo da forma como ele vai se encontrar. A fixação biológica de nitrogênio, ela é realizada tanto por micro-organismos de vida livre, como micro-organismos simbióticos, assim como também por micro-organismos simbióticos, né, que eles vão formar associações com plantas, normalmente da espécie leguminosas, né, plantas da família Fabaceae, e essa relação simbiótica, ela vai ocorrer através da formação de estrutura denominada solo. Dentre as diversas aplicabilidades, né, das leguminosas e desse processo de fixação de nitrogênio, a gente destaca a adubação verde. Então, esse processo que consiste na adição de leguminosas, né, para cobrir a camada superficial do solo, ele tem importância tanto para a questão física do solo, né, porque ele promove a cobertura do solo, como principalmente na nutrição do solo, né, reciclagem de nutrientes e também na incorporação do nitrogênio ao solo. Então, no semiárido do Brasil, né, que os solos são tão pobres em nutrientes de uma forma geral, então a fertilização, né, ela é realizada principalmente por esse processo de adubação verde, inclusive através de bactérias de vida livre, que também tem um importante papel nisso. Então, não só leguminosas, mas gramíneas também podem ser usadas, né, para adubação verde e tem uma importante função para solos pobres em nitrogênio. Uma outra grande importância da fixação de nitrogênio é a sua aplicabilidade, né, na cultura da soja, que é altamente beneficiada por esse processo. Isso porque, como a gente sabe, a soja é um importante commodity agrícola, né, do Brasil, e, inclusive, o Brasil é o segundo exportador mundial da soja. Então, na cultura da soja, a cultura da soja em si, ela demanda uma alta quantidade de nitrogênio para a sua produção. Mas, atualmente, né, pesquisas desenvolvidas pela Hungria revelam que as bactérias do gênero Bradyrhizobium, ela é capaz de suprir praticamente toda a demanda por nitrogênio da safra da soja. Né? Então, isso tem uma aplicação muito grande, assim, para a agricultura mesmo. Então, com a fixação biológica de nitrogênio na soja, é possível economizar em torno de 15 bilhões por ano, né, em relação a fertilizantes nitrogenados. Né? Inclusive, esses valores podem até ser alterados, né, se a gente pensar na cotação do dólar hoje em dia. Então, como já destacado tanto pela Ana quanto pela Aline, a microbiota do solo, ela desenvolve um papel de extrema importância no funcionamento e na sustentabilidade do ecossistema, seja na redução, né, de uso de insumos, de fertilizantes no solo, seja por disponibilizar nutrientes no solo, como ferro, enxofre, sequestro de carbono, seja na sustentabilidade mesmo do ecossistema, desse ecossistema. E os micro-organismos, eles interferem nos processos físicos, químicos e biológicos do solo, atuando ativamente para manter a saúde desses, né? Então, eles vão atuar tanto diretamente quanto indiretamente, como foi destacado. A participação dos micro-organismos na ciclagem de nutrientes, nos ciclos biogeoquímicos e suas interações simbióticas são também motores fundamentais na estabilidade do ecossistema do solo. Dessa forma, gostaríamos de agradecer e estamos abertas a perguntas. Obrigada.